Olá, meu nome é Rubens Múzio e estamos falando sobre artes, espiritualidade, felicidade, essa busca de todo ser humano. Queremos ser felizes. E uma das formas de olhar para a felicidade, neste vídeo nós vamos tratar sobre esse olhar para a nossa existência, a partir da consciência de que há experiências na vida, atividades diversas que podem trazer uma recompensa de felicidade ao nosso coração. Inscreva-se e participe no meu canal. Neste vídeo nós vamos falar então sobre essa espiritualidade, as artes, como elas podem nos aproximar nessa energia espiritual, nessa alegria, nessa vitalidade para viver no mundo de descontentamento, no mundo de mal-estar como que vivemos. Há várias razões para a gente olhar para as artes diferentes que praticamos, desde a oração ao yoga, desde a música à pintura, como atividades, os jogos, como que eles podem produzir uma experiência feliz. Quando nós entendemos a presença do Criador, olhamos para a experiência, temos desejos claros, com propósitos claros, quando nos engajamos com a arte, né? A resposta, então, para a questão de hoje é por que a gente aprecia tanto, às vezes, um jogo de futebol? Por que a gente gosta tanto de cuidar de um jardim? E por que, para muita gente, essas coisas são entediantes, né? Uma pessoa encontra alegria nas plantas, enquanto outra encontra alegria nos animais. Uma pessoa gosta do futebol, a outra de vôlei. Alguém gosta de uma arte marcial chinesa, como Kung Fu, o outro prefere o karatê japonês. Por que nós apreciamos formas diferentes de igrejas, de comunidades? O que nós estamos procurando nesse tédio da vida, nos obstáculos da vida, encontrar? Então, quando a gente olha para uma obra de arte, eu tenho trazido o meu quadro do Van Gogh, que eu pintei, procurando me inspirar nas ideias, nos sonhos que o Van Gogh tinha, um pós-impressionista, impressionista pós-impressionista, uma pessoa espetacular, que eu admiro demais. E como isso inspira a minha vida. Como a música pode fazer isso para você, leituras poéticas, ou talvez a navegação, alguns de vocês praticando corrida, pedalando, jogando xadrez. O que torna essas atividades importantes para a nossa experiência de vida, para a nossa própria espiritualidade? Uma das coisas é que elas têm regras. Elas partem de alvos, de sonhos, de desejos, elas partem de uma meta. E para você chegar lá, você tem que desenvolver habilidades, você tem que construir habilidades que te levem a melhorar, para você chegar mais próximo daquelas metas, para você conseguir, de alguma forma, controlar o seu corpo, porque você não consegue controlar muitas das experiências da vida, então a gente chega numa situação de uma certa influência, participação nesse universo, participação naquilo que o próprio Criador está fazendo dentro de nós. Falta-nos, frequentemente, a atenção, a concentração, o desejo para a gente se fixar nessa atividade, não simplesmente praticando essa atividade por ela em si, mas como uma realidade interior de busca de existência, de significado numa vida complexa que muitas vezes nós não entendemos. Um bom exemplo disso é o que eu faço, frequentemente caminhar. Talvez você goste de caminhar ou correr. Quando você pensa nos passos essenciais desse processo da caminhada, né, você tem um desejo. O desejo pode ser melhorar a saúde, a aparência, o desejo de melhorar alguma coisa interior, um desejo de metas. Então esse desejo te ajuda a propor metas para você. Quem sabe você vai correr 5 quilômetros 3 vezes por semana, ou você vai caminhar 5 quilômetros aí um dia sim, um dia não. Então você vai procurar maneiras de medir isso. Eu uso um relógio aqui que mede uma série de coisas, né, em termos de algumas metas que eu escolhi. Você também vai se concentrar naquilo, pensando em horário que você vai caminhar, pensando no que você vai fazer naquele momento. Então você também pode usar, como eu faço com alguns amigos, especialmente o Alfredo Oliva. Vai no seu canal para você conhecer um pouco mais esse filósofo histórico, esse historiador, esse teólogo. Mas esse desafio junto da gente melhorar a nossa vida, a nossa saúde, a gente conversar, a gente caminhar juntos, a gente admirar a natureza, a beleza do Lago Igapó aqui de Londrina. E esse é um exemplo apenas de uma série de atividades, de desejos que nós construímos na vida,
a partir de esporte, de arte, de espiritualidade, de literatura, para melhorar a nossa concentração e ajudar a gente a lidar com esse caos interno, com essa entropia que frequentemente nós temos. Então, brincadeiras, artes, cerimônias, rituais, a espiritualidade, a oração, isso tem muito a ver com o esporte, com a literatura, com a música, com as artes marciais, porque nós estamos aqui de uma forma procurando conquistar um estado mental ordenado, mais organizado. Nós estamos tentando olhar para a nossa alma e organizá-la, e elaborá-la melhor. E a gente faz isso de diversas formas, como eu falei, com cerimônias, com rituais, com artes, com passeio, com a música. Então, essas são atividades diversas que ajudam a gente a ser pessoas melhores. Eu quero falar com vocês sobre a prioridade disso, não como hobby, não estou falando sentar na frente da televisão e assistir Netflix, não. Algo que envolva você num nível mais elevado de empenho, a estados de consciência e espiritualidade que te ajudem a apreciar melhor a vida, a viver melhor o mundo de hoje, interno e externo, nesse universo complexo, nessa vida complexa na qual nós vivemos. Então nós estamos falando sobre maneiras diferentes para melhorar essa qualidade de experiência de vida e naturalmente de experiência de teologia, experiência da fé, experiência da sua espiritualidade, a partir de processos também do seu corpo, do seu coração. A alma vai ser ganha quando você também cuida do seu corpo. Então olha para pessoas ao redor que estão cheias de energia, eles estão abertos a experiências diversas. Olhe para as pessoas ao seu redor que você considera pessoas um pouco mais felizes no mundo de hoje. Você percebe que eles estão atentos a cada momento, eles têm fortes laços com experiências variadas na vida e eles têm compromisso com pessoas, com ambientes, com amor, com interação. Estão olhando abertamente para o mundo, maravilhados com o mundo em que eles vivem. Portanto, uma dessas formas é a visão, os sentidos, olhar ao redor, a beleza da natureza. Quando você vê o texto sagrado dizendo que o poeta, profeta olha para os céus e vê os céus manifestam a glória de Deus, declaram quem é o Criador. E a gente olha com esse olhar. Eu prefiro olhar com esse olhar do que o olhar daquele que fala, ó, tudo surgiu de uma ameba, nós não sabemos, houve uma grande explosão, mas não tem ninguém participando disso, né? Mas eu olho para esse universo e eu falo, não, ele mostra algumas sensações e sentimentos da luz do Criador. Então eu olho com prazer para a natureza. Deus está presente na natureza. O sol ilumina essas estrelas, o mar, as nuvens. Há uma beleza vasta, bonita da história, do coração de alguém que é a alma do Criador, né? Quando eu vejo um fogo, quando eu vejo a água descendo numa cachoeira, quando a gente mergulha no mar, esse Deus está presente. Então essa presença manifesta a forma que a gente olha e ajuda a gente a enfrentar os desafios e os sofrimentos e as questões do mundo moderno, do mal-estar do mundo moderno que nós temos falado. As artes visuais, então, é uma forma de a gente admirar o que Deus fez, admirar a beleza ao nosso redor de uma forma mais concentrada, atenta. Aí você percebe as descrições de algumas coisas, de alguma visão, quando você olha um quadro de um pintor famoso no museu. É diferente daquela descrição de alguém que conhece, que mergulha na arte, que sente aquela arte, que estudou a vida do Cézanne. Então aí você observa um escritor falando sobre aquela obra linda, As Banhistas do Cézanne, que estão no museu na Filadélfia. E ele diz assim, ela vislumbra, e aqui eu já venho trazer a palavra de um jornalista, é um único vislumbre de uma sensação grandiosa, de um esquema do universo, não necessariamente racional, mas de que todas as coisas se encaixam. Olha que visão teológica, o universo inteiro se encaixando, as coisas se encaixam, isso tem muito a ver com a teologia. E ele percebe isso num quadro de Cézanne. Então é uma avaliação mais profunda, a visão te dá uma avaliação mais clara do mundo. Você olha ao redor, olha para o universo, olha para as coisas maravilhosas da nossa natureza. Você assiste uma série do Attenborough, por exemplo, em Netflix, você percebe esse universo maravilhoso. Alguém que olha para a natureza e vê a beleza do Criador. Quando eu faço um quadro de Gauguin, eu mergulho na minha interioridade também. Eu estou olhando para a minha vida, quem eu sou, a partir dessa luz. De alguém que criou as estrelas, criou as montanhas. Eu olho para a cabana e eu vejo Deus está presente nesse universo. Essa luz está visível. Luzes e sombras são algumas das coisas mais difíceis para quem está aprendendo, um amador como eu, aprender. E para todos,
O Monet, por exemplo, falava que essa era uma questão fundamental nas artes, mas luz e sombras nos quadros, no visual, é fantástico. Mas não apenas isso, né? Às vezes, e agora eu faço algumas aulas de pintura, também eu percebo que em algum canto do céu que eu olho e vejo 2, 3 cores, a minha professora está vendo 10, 12 cores, então a gente vai mergulhando nessa complexidade do mundo, também na nossa interioridade, e isso tem muito a ver com o que nós sentimos, com o que nós pensamos. Então o pintor vai expressando as suas cores, as suas dores nas suas cores, os seus sentimentos no céu, a sua sensação da vida no brilho. E isso está presente no quadro quando a gente pinta também. Então quando você se depara com, não apenas com um visual bonito que marca você, é um momento fascinante para você elaborar melhor essa dor, esse mal-estar e encontrar felicidade. Você talvez seja fascinado por histórias, por montanhas. Eu não sei qual é o visual que te enleva, que te transcende, que te ajuda a olhar mais do que apenas os seus próprios problemas e, ao mesmo tempo, ajudar você a organizar esse mundo interior, não é? Mas a visão é fundamental. Há um elemento muito visual, bonito nas nossas comunidades. Há elementos na história do cristianismo muito visuais, de símbolos que nós frequentemente tiramos, não observamos, não percebemos. Mas há um evangelho visual, há uma teologia visual. E nessa visão do mundo visual, que pode estar num quadro, pode estar no seu próprio desejo de estabelecer metas, de olhar para um quadro e querer, eu quero fazer algo mais, eu quero produzir algo melhor. Isso pode também transformar o seu mundo interior. Você olhar para o mundo, para as cores, para as luzes, ver Deus ou não ver Deus, mas perceber que aquilo move-se, toca, há um transcendente. E eu espero que você consiga enxergar cada vez mais a presença do Criador ao redor. E nesse canal nós estamos falando sobre isso, olhar para a vida a partir dessas lentes da teologia. Olhar então para o mundo, para as obras de arte, para os museus, para uma montanha, para o pico agudo aqui no interior do Paraná, como um objeto maravilhoso da glória da presença. Os céus declaram, a terra inteira declara a glória de Deus.